Meninos, bom dia. Mais uma vez agradeço aí a presença de todos vocês na nossa aulinha hoje, terça-feira. Esse quadro aqui é o quadro da nossa aula de ontem, né? Ontem a gente teve uma aula de função exponencial, onde eu comecei a aula, na verdade, resolvendo essa questão que eu tinha deixado para vocês aí para casa, né? Eu tinha colocado essa questãozinha para a gente poder resolver. Nós resolvemos essa equação exponencial, nós já estamos fera aqui nas equações exponenciais, né? A gente viu já outros modelos aqui nas aulas anteriores. Tem aqui os nossos quadros aqui das aulas anteriores para a gente poder fazer. Nós relembramos algumas propriedades de função exponencial, de equações exponenciais, de matemática básica mesmo, né? Desde a nossa primeira aulinha de exponencial. E a gente vem aprimorando essa ideia. Ontem mesmo, a gente, além desse exemplo aqui, a gente fez a ideia intuitiva de função. Então, eu te contei uma historinha, né? E com essa historinha, a gente foi tentando aqui melhorar a ideia, foi aprimorando aqui o nosso raciocínio, e a gente foi fazendo algumas conclusões. Eu gostaria de, na aulinha de hoje, essa aqui foi a nossa aula 3, então hoje é a nossa aula 4 de exponencial. Hoje é a nossa aula 4 de exponencial. E eu gostaria de recapitular uma ideia da aula de ontem, só para a gente fechar com chave de ouro mesmo e relembrar o que a gente fez na aulinha de segunda-feira. Vou copiar essa introdução aqui, porque eu quero fazer a mesma analogia aqui com vocês. Vou copiar e vou trazer para cá. Só para a gente fechar essa ideia aqui. Vou copiar essa letra aqui, ó, que foi a letra F. Porque o cálculo dela vai ser importante para mim aqui. Então, a letra F está aqui, ó. Vou copiar aqui também, meninos, a letra H. Porque eu quero aqui, fazendo alguma analogia com você aqui com a aulinha de ontem, e vamos ver se os nossos resultados aqui, eles são satisfatórios. Ó, vem comigo. O que eu queria te mostrar? Eu queria te mostrar o seguinte, ó, que tanto essa fórmula aqui de cima, tanto essa fórmulazinha, só faltou um detalhe aqui, rapidinho, meninas, deixa eu arrumar aqui. Aí. Que tanto essa fórmulazinha aqui de cima, quando o tempo está em horas, quanto essa fórmulazinha aqui de baixo, quando o tempo está em minutos, as duas são válidas e as duas chegam no mesmo resultado. Quer ver só? Então, na última aula a gente fez até a letra I, né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, vamos para a letra J. O que seria a letra J? A letra J, meninos, seria com T igual a 0,5 horas ou 30 minutos. Se você jogar na fórmula tanto em hora quanto em minutos, tem que dar o mesmo resultado. E vamos ver se vai dar o mesmo resultado mesmo? Acompanha aqui comigo, ó. Se o tempo for meia hora, como é que ficaria a nossa formulazinha em horas? Em horas, meninos, eu tenho que usar essa formulazinha de cá, ó. Vou pintar aqui de verde, ó. Eu teria que usar essa formulazinha aqui, ó. Usando essa formulazinha de cá, minha conta ficaria assim, ó. 1 milhão vezes 2 elevado a 0,5. Agora, o que é 2 elevado a 0,5? 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 1 milhão vezes 2 elevado a meio. E o que é um expoente fracionário? O que é 1 sobre 2? É raiz de 2. Então, a gente ficaria com 1 milhão vezes raiz de 2, certo?
Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Nós fizemos já essa conta na aula anterior, ó. Aqui essa continha na aula anterior aqui, ó. 1 milhão vezes raiz de 2, ó, certo? O que eu quero te mostrar é que a fórmula em minutos dá o mesmo resultado. E por que ela dá o mesmo resultado? Deixa eu pintar aqui de roxo. Para te mostrar que vai dar a mesma conta. Se nós fizermos aqui de roxo, ó, ficaria 1 milhão vezes 2 elevado a... O meu tempo agora vai ficar em minutos, né? Então, 30 minutos. Então, 2 elevado a 30 sobre 60. E aí, ó, eu vou ficar com 1 milhão vezes 2 elevado a meio. O que é 2 elevado a meio? É raiz de 2. Então, vai continuar dando o mesmo resultado. Observe que essa conta aqui, tanto de verde quanto a conta aqui de roxo, dão o mesmo resultado, o mesminho resultado. Então, automaticamente, as duas fórmulas estão corretas. Só que uma você usa quando o tempo está em horas e a outra, é claro, você vai usar quando o tempo estiver em quê? Em minutos, tá? Então, essa que é a ideia que a gente finalizou na aula de ontem. E eu queria ter feito mais um exemplo aqui com vocês, né, na aula de ontem, para a gente ter fechado realmente essa ideia, para a gente poder fazer se a fórmula funciona em horas, se a fórmula funciona em minutos, e na verdade a gente viu que dá o mesmo resultado. Esse resultado aqui embaixo, ó, é o mesmo, tanto se a fórmula tiver em horas, quanto se a fórmula tiver o quê? Em minutos, tá? Então era isso que eu queria arrematar essa ideia com vocês. E eu gostaria de hoje, então, te mostrar, na verdade, alguns aspectos mais formais sobre essa função exponencial. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Já que a gente já recapitulou isso daqui, queria te mostrar hoje o seguinte, ó. Como que é a forma geral de uma função exponencial? Então, vamos escrever aqui, ó. Forma geral. Forma geral da função exponencial. Então, a forma geral da função exponencial vai ser nesse modelo aqui, ó. F de x igual a ax a vezes, desculpa, b elevado a x ou y igual a vezes b elevado a x. Então, a minha função ela é exponencial. Por que o nome dessa função é exponencial? Porque a minha variável está no expoente. Só que eu posso, meninos, ter alguma constante aqui do lado de fora multiplicando, eu posso ter uma constante aqui multiplicando. E é claro que eu posso ter, e eu tenho que ter, na verdade, já que a minha função é exponencial, eu tenho que ter alguma base elevado a algum o quê? Expoente. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, onde Azinho é uma constante real. A gente chama essa constante real de valor inicial. E o Bzinho é a base. Ah, professor, mas não tem base um trem desse. Tem base sim, toda exponencial vai ter uma base e vai ter um expoente. O Bzinho é a base. É a base da operação de exponencial. Então, é a base da função exponencial. Então, tá aí. Eu vou te dar alguns exemplos mais práticos. Ó, exemplos. Alguns exemplozinhos de funções exponenciais. Ó, lá na química, você aprende o período de meia-vida.
E aí, como é que é esse período de meia-vida? Qual é a quantidade que você vai ter de uma substância depois de um certo tempo? Ó, a quantidade que você vai ter de uma substância depois de um certo tempo vai ser igualzinha à quantidade inicial vezes meio elevado a t dividido pelo período de meia-vida. Eu não sei como é que você aprende isso lá na química, eu não sei qual é a fórmula que você usa, eu não sei se lá você faz por lógica, se lá você faz por função, se lá você faz por PG, mas lá na química existe uma formulazinha muito semelhante a essa aqui, ó, para a gente poder calcular a quantidade de um isótopo radioativo depois de um certo tempo. Semelhante àquele acidente que nós tivemos aqui em Goiânia, o maior acidente radiológico da história da humanidade, lá em 87, né? Quando pessoas inadvertidamente abriram ali, né? Um aparelho ali que emitia alguma radiação e lá dentro tinha um isótopo, né? De um césio aí, no caso o césio 137. E essa quantidade desse césio foi sendo emitida, aqueles átomos, né? Eles vão aí emitindo radiação e eles vão se desintegrando e com o passar do tempo, a sua massa, a sua quantidade vai caindo pela metade. Se vai caindo pela metade, é por isso que aqui tem um meio, ó, por isso que a minha base dessa exponencial aqui é meio, tá? No caso do césio, o período de meia-vida do césio 137 é de 30 anos. Então, teoricamente, em 87 aconteceu um acidente, agora em 2017 fez 30 anos. Então, aquela quantidade que a gente tinha de isótopo radioativo, né, nos destroços lá daquele acidente, né, nas casas, nos carros, nas roupas, a quantidade de césio 137 ali, teoricamente, caiu pela metade. Eu já tive a oportunidade de visitar o CENEM, que é o Centro Nacional de Estudos Nucleares, que fica aqui em Abadia de Goiás, né, aqui pertinho de Goiânia. E quando você chega lá, você tem lá toda uma história, né, desse acidente radiológico, e tem lá tipo uma montanha, menino. Você olha assim, ó, parece que é um morro. Mas, na verdade, dentro desse morro lá, uma espécie de um caixão, uma espécie de um sarcófago de chumbo, onde lá dentro tem todos os dejetos, todos lá os, enfim, todos os materiais, todo o lixo radioativo que ficou desse acidente radiológico aqui de Goiânia, tá? Então, assim, é muito triste esse acidente, né? Muitas pessoas acabaram aí, né, passando mal, muitas pessoas acabaram vindo a falecer e graças a Deus que quando a gente olha para essa fórmula, a gente matematicamente observa que uma base 1 sobre 2. Quando essa base é 1 sobre 2, eu vou te contar agora que com o passar do tempo, essa quantidade vai diminuindo. E se ela vai diminuindo, graças a Deus, eu teria uma função exponencial decrescente. Com o passar do tempo, essa quantidade vai diminuindo, vai chegar um momento que vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que isso não vai influenciar mais a nossa vida, tá? Vou te dar um outro exemplo de uma função exponencial. Vamos pegar aqui um exemplo número 2. Quando a gente faz um investimento financeiro, a gente pode ter uma aplicação com juros compostos. E qual que é a formulazinha lá do juro composto? Você lembra? A formulazinha dos juros compostos, ó, o montante depois de um certo tempo é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevados ao tempo. Então, se você olhar aqui para essa formulazinha, observe que nós temos aqui, mais uma vez, uma função exponencial. Ó. Então, o dinheiro que você vai ter ao longo de um certo tempo, ele é calculado através do dinheiro que você tinha no começo. Ó. Então, observe que esse C aqui, ó, é o seu capital inicial. Esse C aqui é o seu capital inicial. Vê se não faz sentido aqui com o valorzinho aqui, ó, do A que eu coloquei para você. O que é o Azinho? O Azinho é o valor o quê? Inicial. Na fórmula de cima, o
Quem era essa constante? Essa constante era o Q0. O que era o Q0 nessa formulazinha aqui de cima? Ó? Era a quantidade inicial, certo? Professor, e por que isso é sempre a quantidade inicial? Isso é a quantidade inicial, sabe por quê? Porque se você calcular nessa fórmula de cima aqui, ó, o valor dessa quantidade quando o tempo for zero, você ficaria com Q0 vezes meio elevado a quanto? Ó, elevado a zero. Aqui na de baixo você teria o montante quando o tempo fosse zero, ó, igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a zero. Só que a gente já viu que qualquer coisa elevada a zero, desde que não seja o próprio zero, a gente já viu que isso aqui dá 1. Então ficaria uma vez o Q0, quanto que daria ali, ó? Q0. Uma vez o C daria quanto? C. Então, observe qual é o resultado disso daqui para nós. O resultado é que quando o tempo é zero, vai dar Q0. Quando o tempo é zero, vai dar o C, que é o capital inicial. Então, esse valor que eu estou circulando de laranja aí, nos exercícios de matemática, é sempre a nossa quantidade o quê? Inicial, tá, meninos? Vou fazer mais um exemplo aqui, só para a gente fechar essa ideia. Vou pegar aqui número 3, ó. Lá na progressão geométrica. Agora sim. Lá na progressão geométrica, a gente vai ter lá que qualquer termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Então, se você observar com muito carinho, a gente tem algo muito parecido aqui, ó. A gente tem aqui de novo uma função exponencial. Então, professor, toda progressão geométrica é uma função exponencial? Sim. Toda progressão geométrica é uma função exponencial. E aí observem que esse cara aqui, ó, é o nosso valor inicial. Quem que é o A1 numa progressão geométrica? O A1 é o primeiro termo. Fez sentido ou não fez? Essa constante que aparece multiplicando ser chamado de valor inicial. Faz sentido ou não faz? Ó? Esse carinha aqui, ó, é o valor inicial, tá? E aí, meninos, se a gente olhar para o nosso exemplo da aula de ontem, que foi esse que a gente aproveitou aqui e fez o gancho para começar a nossa aulinha de hoje, se você olhar, nós temos aqui, ó, que a população dessa colônia de bactérias, vou colocar aqui como sendo o exemplo número 4, se a gente olhar aqui, ó, a população dessa colônia de bactérias, ela dependia do tempo. E ela era igual a 1 milhão vezes 2 elevado a t, se o tempo estivesse em horas. Opa, peraí, aqui. Então, para t em horas, ou essa população em função do tempo, ela era 1 milhão vezes 2 elevado a t sobre 60, ó, vamos conferir aqui se era isso mesmo. Aqui, ó, 1 milhão vezes 2 elevado a t sobre 60. Só que nesse caso aqui, para o t o quê? Para t em minutos. E aí, se você observar aqui com carinho, ó, opa, deixa eu pegar aqui mais transparente. Se você observar aqui, ó, nós temos mais um outro caso de uma função exponencial. E aí eu te pergunto, ó, quem é esse 1 milhão que aparece aqui, ó, multiplicando?
Quem é esse 1 milhãozinho que aparece aqui multiplicando? É a quantidade, o quê? É a população inicial. É a população inicial. Então, eu estou querendo te mostrar exemplos práticos para você visualizar que todas as funções exponenciais que você for trabalhar na vida, elas vão vir nesse formato aqui, ó. Todas virão nesse formato aqui, ó. F de x igual a vezes b elevado a x, ou y igual a vezes b elevado a x. Todas virão nesse formato aqui, ó. Observe que é o mesmo formato dessa aqui. Observe que é o mesmo formato dessa aqui. Observe que é o mesmo formato dessa aqui, ó. E que é o mesmo formato da de cá. Todas virão nesse formato. Meninos, todas, tá? Sem exceção. Então, essa é a forma geral. Deixa eu arrumar aqui esse retângulo. Essa é a forma geral para uma função, o quê? Exponencial, tá? É assim que ela vai aparecer para nós. Bacana, professor, mas observe que essas bases, meninos, elas têm algumas restrições. Como que é a restrição? Como que é a condição de existência da minha função? Então, vem cá. Deixa eu copiar isso aqui para a gente poder fazer aqui do lado de cá. Copiar. Vou colar aqui, ó. Então, vem cá, ó. Eu queria muito... Opa, que é de vermelho. Queria te contar aqui alguns segredos. Que segredo que é esse? Presta atenção aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para a gente lembrar. Copiar, deixa eu passar para cá. Ó, o pessoal do Dinâmico entrou aqui. Bom dia, bom dia. Ixi, meninos, espera aí que desformatou aqui quando eu colei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu copiar isso aqui de novo. Vamos ver se agora vai colar certinho. Aí, agora sim. Então tá aqui. Só que eu preciso te contar aqui um segredo. Preciso te contar aqui uma ideia sobre essa função exponencial. Tá aqui o Fernando e o Ademar, ótimo. Vocês querem dar algum recado? Falar alguma palavrinha aqui com os meninos? Dar algum aviso? Só bom dia mesmo. Você tá tomando leitinho com Todd, é? Aguinha, rapaz, aqui, ó. Mentira, leite com Todd, isso é isso? Aguinha aqui, ó. Minha água. Uau! Obrigado, 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 obrigado. Sou filho de Deus, moço. Tá doido? Falando aqui, ó. Dá sede. Ó, depois eu tomo meu leitinho com Todd, depois. Meninos, ó, queria te contar o seguinte, que essa função aqui, ela não é bagunçada, ela tem uma certa, digamos assim, gerência. O negócio aqui não é bagunçado. Como assim não é bagunçado? Preciso te falar o seguinte, ó. Eu não posso ter esses valores de A e B sendo quaisquer valores. Existe aqui, meninos, uma condição de existência. Existe aqui uma condição de existência. Como assim uma condição de existência? Não é sempre que a minha função exponencial vai existir. A minha função exponencial ela vai existir quando? Quando acontecer isso aqui, ó. A minha condição de existência é essa aqui, ó. Espera aí. Minha condição de existência é essa aqui, ó. A minha base, meninos, ela tem que ser um valor positivo. E a minha base, meninos, também tem que ser um valor diferente de 1. E por que a minha base tem que ser um valor positivo e a minha base tem que ser um valor diferente de 1? Por causa do seguinte detalhe, preste muita atenção. Se eu tivesse
uma função f de x igual a 1 elevado a x, toda vez que eu fosse calcular essa função, 1 elevado a qualquer coisa sempre daria 1. Eu não teria uma função exponencial, eu teria uma função que constante. Então é por isso que ela não pode ser o quê? Não pode ser 1, tá? Minha base tem que ser sempre um número que positivo, diferente de 1. Outro detalhe, por que a minha base não pode ser 0? Se eu tivesse f de x igual a 0 elevado a x, olha o problema. O meu x, ele pode ser qualquer valor. O meu x pode ser, inclusive, um número negativo. Se o meu x, por exemplo, fosse um número negativo, e o meu x pode ser qualquer valor, porque a minha função exponencial ela é dos números reais até os números reais, então pode ser qualquer valor, inclusive negativo o x, né? O x pode ser qualquer resultado. Aqui, teoricamente, os valores do x e aqui, teoricamente, os valores do y, certo? E aí, observe o problema. O problema é o seguinte, ó. Eu teria 0 elevado a menos 1, ficaria 1 sobre 0. Qual que é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por 0. Eu não posso dividir por 0. Então, se eu tiver um expoente negativo, eu posso cair na bobeira de, às vezes, ter uma divisão por 0. E eu preciso garantir que na matemática nunca exista uma divisão por 0, tá? Então, é por isso que meu expoente, desculpa, é por isso que minha base não pode ser 0. E outro problema, por que minha base não pode ser negativa? A minha base não pode ser negativa por um problema parecido. Ó. Se eu tivesse f de x igual a menos 4 elevado a x, olha o problema. Se eu tivesse no lugar do x o valor meio, eu ficaria com menos 4 elevado a meio. E aí, menos 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4 existe? Sim ou não? Raiz quadrada de menos 4 existe? Existir, existe. Só que isso vale 2i. Ou seja, isso aqui pertence ao conjunto dos números complexos. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. E graças a Deus, aqui no ensino médio, a gente só tem variáveis, só tem funções com variáveis reais. A gente não tem funções com variáveis complexas, tá? Então, eu não posso ter uma base negativa, porque senão, dependendo do valor do x, eu poderia ter um resultado que não seja real, tá? E eu não posso trabalhar com conjuntos que não sejam de números reais, tá? Lembra lá do comecinho do ano que a gente estudou os conjuntos? Eu tenho que garantir, tá? Eu tenho que garantir que a minha função existe e ela só irá existir se a minha base for um número quê? Um número positivo diferente de 1. Então, se você observar bem, a minha base, meninos, a minha base está aqui, ó. A minha base está num grande intervalo. Então, está aqui o conjunto dos números reais. Se você observar com muito carinho, a minha base está aqui, ó. Está aqui o 0. Está aqui o 1. Deixa eu pegar o branco aqui, porque eu preciso apagar aqui uma parte que eu fiz. Preciso apagar esse miolinho aqui. Preciso apagar esse miolinho de cá também. E eu queria que você percebesse, meninos, que a minha base está aqui, ó. A minha base é um número ou que está entre 0 e 1, ou que é maior do que 1. Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem uma função exponencial decrescente. E nesse caso aqui, ó, a gente tem uma função exponencial crescente. Professor, como assim? A gente só vai saber, meninos, só colocando aqui ó, em matematiquês aqui para você, ó, 0 menor do que b menor do que 1, e aqui meu b é maior do que 1. A gente só vai conseguir visualizar essa palavrinha crescente e decrescente, esse comportamento aí do gráfico, se nós fizermos, é claro, que o gráfico da função exponencial. Então, olha para cá que eu vou fazer o gráfico para a gente encerrar a nossa aula. Ó. Como que a gente pode fazer esse gráfico? Primeiramente, aqui, ó, do lado esquerdo, se eu tiver 0 menor que b
menor que 1. Ou seja, se eu tiver uma função decrescente. E do lado direito, só chegar para cá mais um pouquinho. Do lado direito aqui a gente vai ter o outro caso. Opa, deixa eu ver de novo. Do lado de cá a gente vai ter o outro caso, que é se a minha base for maior do que 1, aí eu vou ter uma função o quê? Crescente. Então vem cá que a gente vai fazer um exemplo para a gente poder imaginar aqui o gráfico dessa função, tá? Então eu vou pegar aqui uma função assim, ó, y igual a, vou pegar minha base aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a x. Se você preferir trabalhar em decimal, ficaria 0,5 elevado. Opa, sem querer eu apertei aqui. Aí. 0,5 elevado a x. Então, como é que ficaria, meninos, o gráfico dessa função? Eu vou fazer aqui uma espécie de uma tabelinha com vocês, onde nós vamos jogar aqui, ó, valores. Nós vamos jogar aqui valores para o x e vamos encontrar valores para o y. Eu só vou copiar isso aqui porque eu já colo ali do outro lado. Que eu vou fazer do lado de lá uma tabelinha também. Então eu vou colocar ela aqui no cantinho. Então eu vou colocar aqui, ó, meninos, vamos, me ajuda a completar aqui essa tabelinha, ó. Eu vou jogar valores para o x e valores para o y, ó. X e y. Então vamos lá. Se o meu x, meninos, for menos 1, se o meu x for menos 1, vai ficar meio elevado a menos 1. Quanto que é meio elevado a menos 1? É 2. Meninos, se o meu x for 0, se o meu x for 0, meio elevado a 0 é 1. Se o meu x for 1, meio elevado a 1 é meio. E aí eu vou colocar tanto em fração quanto em decimal, você que vai escolher. E se o meu x for 2, quanto que é meio elevado ao quadrado? É 1/4, ou se você preferir, 0,25, tá? Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função, como é que ficaria o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, meninos, ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria mais ou menos assim. Espera aí. Tá aqui meu eixo X. Tá aqui meu eixo Y. Deixa eu já colar do lado de cá para eu poder fazer depois o nosso exemplo ali bonitinho. Então tá aqui. Eu já vou copiar isso aqui também, que já fica sendo o gráfico do lado de cá. Tá aqui, ó. Agora vem cá, vamos tentar marcar aqui esses pontos, ó. Quando o meu x foi 2, deixa eu marcar aqui devagarzinho. Fazendo aqui uma escala, ó. Quando o meu x foi 2, o resultado deu 0,25. Quando o meu x foi 1, meu resultado deu 0,5. Quando o meu x foi 0, o resultado deu 1. E quando o meu x foi menos 1, o resultado deu 2. Então, esse daqui que eu estou fazendo de vermelho agora com vocês seria mais ou menos o formato desse gráfico exponencial, tá? Observe que esse gráfico nunca vai encostar o eixo x. Nunca 0,5 elevado a x vai dar 0. Nunca na vida, tá? Então, esse gráficozinho aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa reta que é o eixo x, a gente vai chamar isso aqui, ó, de assíntota horizontal.
que é isso, professor, chamar isso aí de assíntota horizontal? É porque esse gráfico nunca vai encostar no eixo X, nunca, tá? Ele parece que vai encostar, mas ele nunca encosta. Beleza? Como é que ficaria, professor, aqui do lado direito agora o meu gráfico? Ó, vamos pegar aqui uma função agora crescente. Y igual a, vou pegar minha base agora, 2, só como exemplo, tá? 2 elevado a x. Como é que ficaria aqui uma tabelinha? Ó, vou fazer aqui, ó, x e y. E aí observe aqui comigo, ó, vou pegar os mesmos valores de x, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Quanto que é 2 elevado a menos 1? É 1 sobre 2. E aí 1 sobre 2 é 0,5. Quando x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 dá 2. E quando x for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Pronto, ó, tá aí a nossa tabelinha, tá? Eu vou tentar marcar aqui os nossos valores de x, ó. Tá aqui nossos valores de x, vou tentar marcar aqui, ó. Aqui deu 0,5. Aqui deu 1. Aqui deu 2. E aqui deu 4. Então, como é que seria esse gráfico? Meninos, esse gráfico seria mais ou menos assim. De novo, porque não pode encostar ali, não. Opa! Então tá aí, ó. Esse seria mais ou menos o comportamento do gráfico de uma função exponencial. Observe mais uma vez que esse gráfico nunca vai encostar no eixo X. E uma coisa muito importante que eu queria pintar para você aqui de roxo é o seguinte, ó. Preste muita atenção. Quando o X foi 0, deixa eu pintar isso aqui um pouquinho maior. Quando o X foi 0, o Y deu 1. Quando o X foi 0, o Y deu 1. Então, toda função exponencial pura, né, que não tenha nada multiplicando, que é esse caso que eu fiz com vocês aí, ó, vai passar por esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou fazendo aqui de roxo com vocês. Observe que aqui o x, nesse pontinho aqui, ó, o x é 0 e o y é 1. Nesse pontinho aqui, ó, o x é 0 e o y é 1. Toda função exponencial passa por esse ponto. E era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Outra coisa importante, por que essa função aqui, ó, ela é chamada de crescente? Ela é chamada de crescente porque os valores de x estão aumentando e os valores do y também estão aumentando, tá? Agora, observe comigo aqui um detalhe, ó. Vou fazer mais um ponto aqui com vocês. Se o meu x fosse 10, eu teria 2 elevado à décima. Quanto que é 2 elevado à décima? É 1024. E eu queria te mostrar aqui o seguinte detalhe, ó. Daqui para cá, você multiplicou por 5. Daqui para cá, você multiplicou por quanto? Daqui para cá, você multiplicou por 256. Então, o que eu queria que você ficasse esperto é que uma grandeza está aumentando, a outra também está aumentando. Só que eles não estão aumentando na mesma proporção. Elas não estão aumentando no mesmo ritmo. Então, aqui não dá para fazer por regra de 3. Regra de 3 aqui dá tudo errado, tá? Então, muito cuidado na hora que você for fazer os exercícios, tá? Porque não dá para fazer nadinha mais aqui por regra de 3. Nadinha, tá? Então, muito cuidado. Do lado de cá, ó, é a mesma coisa. Eu tenho uma função decrescente. Por que essa minha função é chamada de decrescente? Porque observe que os valores do x estão aumentando e os valores do y estão o quê? Diminuindo. Mas eles não estão aumentando e nem diminuindo na mesma proporção. Observe que se eu pegar o próximo valor do x aqui, ó, por exemplo, x igual a 3, quanto que vai dar o valor aqui? Ó? Vai dar 1 sobre 2, vai dar 3, dá 1/8. E quanto que é 1/8? É 0,125. Então eu queria que você percebesse o seguinte, ó, que daqui para cá a gente multiplicou, por exemplo, por 3, mas daqui para cá a gente dividiu por 3? Será que a gente dividiu por 3? Claro que não, tá? Daqui para cá, na verdade, nós dividimos por 4.
Então, observe, meninos, que não existe proporção, porque um multiplicou por um número e o outro dividiu por outro número que não tem nada a ver, tá? Então, aqui, ó, quando a função é decrescente, uma variável aumenta, a outra diminui, só que essa variação não é proporcional, as grandezas não são proporcionais, ou seja, você não pode fazer nadinha aqui por regra de 3. E por que você não pode fazer por regra de 3? Porque não existe proporção. Se fosse proporcional, o gráfico seria uma reta. E o gráfico dessa função exponencial tem um nome. Essa aqui, ó. Como é que é o nome desse gráfico? É a exponencial decrescente. E essa aqui, claro, vamos ver se é bom de geografia. Como é que é essa aqui? Essa aqui é a exponencial crescente, tá, meninos? Ninguém dá conta de fazer esse gráfico perfeito, mas pelo menos o esboço é mais ou menos isso que eu passei aqui para vocês. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui. Alguém me chamou a atenção aqui para algum detalhe. Foi a Heloíse? Ah, para eu voltar no anterior aqui, Heloíse? Volto sim, claro. Tá aqui o nosso slide anterior, ó. Então, o que eu quis colocar aqui para você foi a condição de existência, tá? A condição de existência da minha função exponencial, ela nem sempre existe. Ela só vai existir. Ela só vai existir quando a minha base for positiva e quando ela for também diferente de quanto? De 1, ó. Então, ela precisa estar aqui, ó, nesse intervalozinho aqui que eu pintei para vocês, ó. Certo? Ela tem que estar ou entre 0 e 1 ou maior do que 1. Beleza? Tranquilo? Meninos, essa foi a nossa aulinha de hoje. Quero agradecer a presença e a participação de todos vocês. Uma excelente semana, tá? Fiquem com Deus. A gente terminou aqui a função exponencial. Na semana que vem nós vamos fazer exercícios para aí sim, depois, a gente entrar na função mais legal de todas, que é a danadinha do logaritmo. Que beleza, né, meninos? Obrigado, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação de todos vocês aqui pelo chat. Meninos, boa aula, tá? Boa semana para vocês. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Obrigado, Rafa. Tudo de bom, viu?